dia, meu querido oitavoando. Tô com saudade de vocês, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. Tô repetindo isso, mas é que eu realmente espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje nós iremos falar sobre um conteúdo que está lá no nosso livro, no capítulo 4 do caderno 1. Intertextualidade, os textos dialogam entre si. Nós iremos falar sobre as vozes do verbo, mas como assim? Vamos observar esses dois exemplos. As moças colheram flores de todos os tipos. Segundo exemplo, flores de todos os tipos foram colhidas pelas moças. Observem que a atitude que aconteceu foi a mesma. As flores de todos os tipos foram colhidas e quem colheu foram as moças. Mas vamos observar a estrutura das frases. Na primeira frase, qual é o sujeito? Vocês são muito fera. O sujeito são as moças, é isso mesmo. As moças fizeram o quê? Colheram flores de todos os tipos. Perfeito. Já no segundo exemplo, quem é o sujeito? O sujeito é flores de todos os tipos. Observem que eu coloquei com uma cor diferente, um rosa, para chamar a atenção de vocês. Aí vocês me perguntam, mas como assim flores de todos os tipos é o sujeito? Porque não é ele que está praticando e as vozes do verbo é justamente isso. O verbo vai indicar quem está praticando a ação. Na primeira frase, as moças colheram, as moças praticaram a ação. E na segunda frase, as flores de todos os tipos é a parte que eu chamo de sujeito, porque eu estou me referindo a elas. Foram o quê? Foram colhidas pelas moças. Então, como o núcleo da oração é quase sempre o verbo, fica fácil deduzir que é ele que comanda a mudança de sujeito agente para sujeito paciente, pois ocorre na voz do verbo. Por isso que esse conteúdo é chamado de vozes do verbo. Então, resumindo isso que eu falei, se o meu sujeito ele faz, ele pratica, é ele que faz acontecer, nós chamamos de sujeito na voz ativa. A voz ativa ocorre quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Exemplos. A professora está explicando a matéria. O corretor vende casas. Meus pais prepararam o almoço. Ela receberá os amigos em casa. Lara está escrevendo um resumo. Nesse momento eu não deixei em destaque os sujeitos, mas eu acredito que vocês conseguem perceber facilmente quais são eles. A professora, o corretor, meus pais, ela e Lara são os sujeitos desses exemplos. Observem que eu tenho aqui duas locuções verbais, na primeira frase e na última frase, ó, está explicando, está escrevendo. Prestem atenção, pessoal. Está é o verbo auxiliar e escrevendo é o verbo no gerúndio. Então, quando que eu vou olhar para eu analisar qual é a voz do verbo? Eu sempre observo e analiso o último verbo se eu tiver uma locução verbal. Lembrando que locução verbal são dois ou mais verbos juntos expressando uma única ação. E observem também que eu coloquei uma palavrinha nova, afetado, ou seja, o meu sujeito, ele pratica a ação que está indicado pelo verbo e o objeto direto nós chamamos de afetado. Por exemplo, o corretor vende o quê? Casas. Casas é o que é afetado pelo meu sujeito. Então, vamos resumir? Vozes do verbo são ativa, passiva e reflexiva. E o que seria essa voz ativa? Voz ativa é quando o meu sujeito pratica a ação. Júlio limpou a casa. E o que seria a voz passiva? Voz passiva é quando o meu sujeito ele é paciente. Na frase Júlio limpou a casa, eu tenho voz ativa. E na frase
A casa foi limpa por Júlio, eu tenho aqui a voz passiva, porque o meu sujeito, a casa, ele está recebendo a ação de ter sido limpa. Voz passiva, então, é uma construção sintática em que um objeto direto passa a ocupar a função de sujeito, a posição de sujeito, ou seja, é a maneira de como o verbo se expressa em relação ao sujeito, que no caso da passiva, ele sofre a ação. Voz passiva. Outros exemplos. A casa será reformada por um famoso arquiteto. Quem vai praticar a ação? A ação é praticada, após o verbo, por um famoso arquiteto, mas o meu sujeito é a casa. Os filhotes foram descobertos pelo jardineiro. O bolo foi comprado pelos funcionários. E o último exemplo, a casa da mãe foi reformada pelo filho. A voz reflexiva, então, é o quê? A voz reflexiva é quando o meu sujeito, ele pratica e sofre a ação. Um exemplo, Carol machucou-se. Ou seja, ela praticou a ação e sofreu a ação de ficar machucada. A voz reflexiva ocorre quando o sujeito recebe e pratica a ação expressa pelo verbo, e nesse caso, o verbo é sempre transitivo direto ou transitivo indireto. Na frase Carol machucou-se, a Carol praticou a ação de machucar e paciente porque recebeu o machucado. Alguns exemplos. Vestiu-se com sua melhor roupa para o seu aniversário. Vestiu-se, ou seja, eu pratiquei a ação de me vestir e sofri a ação de ficar vestida com a melhor roupa. Segundo exemplo, cortou-se com uma folha de papel. Eu pratiquei a ação e sofri a ação. Terceiro exemplo, o homem perfumou-se para receber a namorada. E o último exemplo, Juliana maquiou-se com capricho para a festa daquele dia. Mais uma vez, ela praticou a ação de se maquiar e sofreu a ação de ser maquiada. Muito simples, né? Voz ativa, o sujeito pratica. Voz passiva, o sujeito não pratica a ação. E voz reflexiva, ele pratica e recebe a ação ordenada pelo verbo. Lá na voz passiva, nós temos ainda dois detalhes que nós vamos estudar agora, que é a analítica, que nós analisamos, tem mais palavras, e a voz passiva sintética. Sintética, a gente lembra que é tudo muito resumidinho. Quando que foi formada a voz passiva analítica? Quando nós utilizamos o sujeito, mais o verbo auxiliar, ser ou estar, mais o verbo no particípio. Lembra que o particípio é o terminado em ado, em ido, mais o agente da passiva. Exemplo, o bom humor é transmitido pelo A. Então, quem pratica a ação de transmitir é o A, mas o meu sujeito é o bom humor. É o verbo ser e transmitido é o verbo no particípio. Casas são vendidas pelo corretor. Casas, sujeito, são vendidas, verbo auxiliar, mais o verbo no particípio e mais o agente da passiva. E terceiro exemplo, o almoço foi preparado pelos meus pais. Observem, pessoal, que todos eles têm a mesma estrutura. E para a gente terminar a nossa aula de hoje, a voz passiva sintética ou pronominal é aquela mais resumidinha. O que isso quer dizer? É o verbo transitivo direto mais o ser, que nós chamamos nesse caso de pronome apassivador, e mais o sujeito. Fabricam-se mouses sofisticados. Observem que o sujeito, mouses sofisticados, está no plural, então o meu verbo também está no plural. Nós vemos muitas placas de vende-se, casas, e algumas delas têm erro. Então, a partir de hoje, quando vocês verem essas placas, vocês poderão analisar a estrutura dela. Vendem-se casas.
O sujeito, casas, está no plural, então o verbo também está no plural. E vem descer casa, o sujeito está no singular, então meu verbo está no singular. Eu espero que vocês tenham compreendido que as vozes verbais são bastante simples, só são 3. Eu estou à disposição, nós teremos várias aulas online e logo logo nós estaremos juntos. Esse material estará disponível no plural. E o recadinho de hoje é gratidão, um grande beijo e fiquem com Deus.